Amigos, aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de Redação e Atualidades, dono do canal Redação Sem Medo. Acompanhe o meu canal todos os dias um vídeo, principalmente essa semana, em que nós estamos aí a 5 dias da prova de redação do Enem, a prova mais importante do seu vestibular. Acompanhe as minhas dicas, principalmente sobre os principais temas em relação aos nossos aspectos sociais. Fique ligado, Redação Sem Medo, no YouTube. Bom, essa aula ela se limita a analisar a pintora Anita Malfatti de 1914 até 17, ou seja, a primeira e a segunda exposições individuais da Anita, e claro, a consequente crítica do Monteiro Lobato, feita em 1917. Bom, o pós-1917, a terceira exposição da Anita, enfim, né, a presença dela na Semana de Arte Moderna, não vão entrar nessa análise aqui, porque o foco são 100 anos da crítica do Monteiro Lobato, que aconteceu exatamente em 1917, em dezembro. Bom, em primeiro lugar aqui, o que é a arte tradicional ou a arte acadêmica, o academicismo? É aquela arte que tinha por objetivo, digamos assim, o estudo das características mais clássicas da pintura, a questão toda da simetria de formas, as cores, a chamado uso da perspectiva, que era aquela técnica que projetava a ilusão de profundidade, ou seja, representar a realidade, mostrava os objetos no espaço, nas posições e tamanhos corretos, ou seja, um ideal de conceito fotográfico, mesmo ainda sem ter a questão da máquina fotográfica, era o conceito fotográfico, certo? E eu vou passar aqui alguns quadros que tem toda essa técnica mais acadêmica. Aqui, por exemplo, a entrega das chaves a São Pedro, do Perugino. Aqui nós vemos claramente o uso da perspectiva, né? Reparem o fundo, nós temos essa projeção, essa ilusão de profundidade, ou seja, representar exatamente a questão da realidade. Os objetos no espaço, a proporção, as posições, tamanhos, tudo correto. É basicamente aquela questão da fotografia, certo? Passando aqui, se pegar também o Leonardo da Vinci, nós vemos a técnica dele, a técnica também da perspectiva, né, as cores próximas da realidade, as figuras humanas perfeitas. Aqui à esquerda tem a Mona Lisa, né, a Gioconda, aquela mulher com um sorriso tímido, a expressão introspectiva. Do lado um quadro do Rafael, que é a mulher com o unicórnio também, a gente vê o equilíbrio, a sobriedade, atrás a questão da perspectiva, as cores, a questão mais harmônica. Então quase como se fosse um retrato aqui, porque essa é a ideia, né? A ideia é o conceito fotográfico. Até para entender depois a briga do Monteiro Lobato para com a Anita Malfatti. Aqui passando a morte de Sócrates, do Jean-Jacques Davy. Reparem os detalhes lá no fundo, a questão da perspectiva. Se a gente comparar aquele personagem lá do fundo, lá, ó, enfim, com o do primeiro plano, aqui vão ver a diferença de tamanhos. Então é como se fosse exatamente, né, uma foto, uma fotografia. Bom, e aí o que aconteceu? Aconteceu uma crise na pintura, principalmente depois da popularização da Kodak, e os artistas começam a se reinventar. Daí surgem os chamados ismos, impressionismo, expressionismo, cubismo, surrealismo. Então todas essas correntes aí, a partir do final do século XIX, elas vão acabar desestabilizando o conceito dessa chamada perspectiva como representação do espaço, digamos, mais natural. E o impacto ele foi tão violento que a própria noção de representação passa a ser questionada. Então eles rompiam basicamente com esse realismo presente no que a gente chama pintura. Aqui temos o primeiro quadro, né, que é o do Monet, o Impressão, ou Nascer do Sol, do Monet, inclusive esse quadro que dá o nome ao movimento, o impressionismo. E a gente nota que o impressionismo ele tinha o que? A questão dos contornos que não eram tão nítidos assim, as sombras bem luminosas e coloridas, não sombras escuras, as cores puras a partir de agora. Passando aqui a gente vê também outros quadros agora do expressionismo, o Manque, a questão aqui, a deformação das imagens. O que eu quero pegar aqui, essas cores mais violentas, a captação psicológica, ou seja, já não é mais o conceito fotográfico aqui, a perfeição. E aqui à direita vocês têm o cubismo, né, as senhoritas de Avignon, do Picasso, que faz o cubismo, as formas geométricas, os planos irregulares. Ou seja, esse panorama geral da arte aqui, ou seja, né, vai contra esse academicismo. Então nós temos agora as vanguardas surgindo. Bom,
Aí nós temos o nascimento da Anita Malfatti, uma paulistana, nasce em 2 de dezembro de 1889, ela falece em 64, ela era filha de imigrantes, né? A Eleonora, a mãe, que era imigração alemã, o pai, o Malfatti, italiano, e ela nasce numa São Paulo basicamente antiga, e ela vai ver nessa São Paulo se tornar uma espécie de metrópole cosmopolita, digamos assim, né? E aqui ela aprende a pintar no começo com a mãe dela, que tem 2 obras da mãe, que é a Judia e Estudo, né? São obras de 1911, a mãe pintava desde jovem e quase sempre retratando velhos, mulheres, enfim, né? E aqui uma das primeiras telas da Anita Malfatti, né? Que é o burrinho correndo. Reparem bem essa questão assim realista ainda, né? Mas ela é uma iniciante ainda. Bom, aí o que vai acontecer? De 1910 a 1913, o tio da Anita Malfatti vai financiar a ida dela para a Europa para estudar arte. E ela vai para onde? Ela vai para a Alemanha. E claro, o que ela quer fazer? Ela quer absorver essa nova arte, ela vai absorver e vai trazer para o Brasil. E a Alemanha lá já tinha abandonado o realismo, o movimento expressionista estava em ebulição, enfim, né? E a Anita fica assombrada com a chamada pintura europeia nos museus. Ela chega a dizer que visitava diariamente o Museu de Dresden. Lá teve alguns professores. E aqui colocar alguns quadros dela. Ó, à esquerda tem um menino napolitano de 1911. Retrato de um professor de 1912, 13, né? E esses 2 quadros vão estar depois lá na primeira exposição dela individual em 14. E o que vai acontecer com a Anita, né? Ela acaba voltando para São Paulo aos 24 anos, em 1914. Aqui tem a Georgina, que também vai estar exposta. Meu irmão Alexandre, outro quadro. Mas reparem os traços aqui dela, né? Até voltar aqui. São quadros que têm essa tendência mais o expressionismo, enfim, né? Esses contornos não nítidos, o choque com esse conceito fotográfico. E na época dela já tem, claro, né? A questão da fotografia. Então, é outro tipo de arte, são as vanguardas. Ela é representante brasileira agora, com esse uso de técnica, a técnica da vanguarda. Então, voltar aqui. Bom, o que vai acontecer? Ela vai fazer a primeira exposição individual em 1914. Detalhe, essa primeira exposição não é aquela que vai ser criticada pelo Monteiro Lobato. E ela expôs 33 aqui, né? 33 obras, pouquíssimas fotos, né? Até porque ela teve que improvisar um ateliê em São Paulo, no primeiro andar de uma casa. São Paulo não tinha, imagina São Paulo já começando a andar nesse clima de modernismo, não tinha galerias de arte. Então ela vai lá, faz em maio, junho de 14 essa primeira exposição aí. Bom, o que vai acontecer? Alguns jornais estiveram, tá? Como a Gazeta, a Cigarra, tem uma boa crítica no Correio Paulistano, fala das obras expressionistas. E aí tem o Estado de São Paulo. Detalhe, o Estado de São Paulo, quem vai assinar é não é Nelson, é o Nestor Rangel Pestana. E ele vai dizer o seguinte, ó: para os que acompanham o movimento artístico europeu, não seria preciso dizer que os seus estudos foram feitos na Alemanha, os estudos da Anita. Todos esses trabalhos denotam flagrantemente a influência da moderna escola alemã que levou às últimas consequências do impressionismo em pintura. E incontestável que a senhora Anita Malfatti possui um belo talento. Os seus estudos têm uma espontaneidade, um vigor de expressão e uma largueza de execução. Ou seja, o que ele diz em suma? Ela tem talento e ela é uma mulher que está pintando o expressionismo aqui, né? Bom, então a crítica é uma crítica dessa ideia dela mergulhada nesse mundo alemão. A Anita propriamente fica feliz em alguns dias, porque ela vende 2 quadros. E, claro, logo depois dessa exposição aqui, está eclodindo a Primeira Guerra Mundial. E aqui eu botei um pouquinho do Lobato, porque nós temos que falar um pouquinho do Lobato, claro, né? O Lobato ele surge nas letras, na literatura, digamos, com 2 artigos em 14. O Velha Praga, que ele fala das queimadas nas fazendas, e o Urupês, que ele cria o Jeca Tatu, né? E a partir desses artigos, ele começa a receber convite para conferências em São Paulo, capital, porque ele é de Taubaté, interior de São Paulo. Também começa a participar do grupo de colaboradores que são remunerados do jornal Estado de São Paulo. E a partir daí o Lobato ele entra num grupo de intelectuais, digamos, que defendiam uma literatura chamada engajada. E o Lobato, depois ele começa a entrar nesse mundo mais bem engajado aí, ele adora a arte acadêmica brasileira e vai ser totalmente contrário ao que a gente chama de vanguarda. Só para ter uma ideia aqui,
eu botei alguns quadros assim de autores que o Lobato admirava, gostava. Esse quadro se chama Moema, do Victor Meireles. Esse aqui é outro clássico também, cuidem aí, ó, importante, que é a Primeira Missa no Brasil. Quem quer fazer um paralelo com ele, pega lá a Primeira Missa no Brasil do Cândido Portinari para fazer uma comparação. Aí nós temos aqui o Pedro Américo também, né, que é um pintor que o Lobato adorava também, né, ele pintou aqui o Tiradentes Esquartejado, o Derrubador Brasileiro. Reparem então aquela questão aqui, vou voltar aqui, reparem, é o conceito fotográfico, né, colocado, a perspectiva, o uso de cores, a harmonia, o equilíbrio, então está tudo aqui colocado. Aqui tem o Rodolfo Amoedo, com um quadro chamado Más Notícias, aqui essa mulher aqui, ó, deve ter recebido alguma má notícia, está com um lencinho na mão ali, o Último Tamoio, Extermínio de uma Tribo, Marabá. Aqui o Almeida Júnior, pintando coisas bem tipicamente rurais. A gente vê aqui o caipira picando fumo, quase um Jeca Tatu da vida, né? Do lado violeiro. E o Lobato, né? Enfim, chega a dizer que o Almeida Júnior, ele criou uma pintura totalmente nacional, em contraposição, digamos, ao que estava se fazendo, né? Os pintores internacionais no Brasil. Aqui outra tela legal de ver, né? Que é o Importuno, do Almeida Júnior, o outro do lado ali pescando. Então cenas da natureza, cenas internas de residência, pessoas, mas todos eles têm o que, ó, de novo captar, né? Se a gente olhar assim o reboco, tudo é um realismo, um naturalismo nas imagens. Então isso aqui que o Lobato se acostumou a criticar, a ver, e por isso que ele vai ser avesso, digamos, às vanguardas europeias aí. Aqui outro quadro importante, que é o José Maria de Medeiros, que ele pega uma cena do livro Iracema do Alencar e faz esse quadro. Então, todos esses autores que fazem, digamos, uma arte acadêmica, o Lobato aplaude, adora, critica, enfim, né? Bom, a Anita Malfatti, ela decide então ir para os Estados Unidos em 1915, e lá ela vai ter contato com o cubismo, ou seja, com as formas geométricas, os planos irregulares. Ela começa a pintar, aqui vocês têm um quadro famoso dela, a Estudante Russa. Ali o outro, Ventania. Reparem que o choque, digamos, que esse conceito fotográfico que a gente leva para uma exposição de arte já está bem acentuado. Outro quadro ali, Ritmo, à esquerda. Uma Estudante, ali o quadro à direita. O conhecido Farol. E isso ela está pintando em 1915, enfim, né? E aí, meados de 1916, a Anita acaba voltando para o Brasil, continua a pintar, traz obras, né? Enfim, aqui nós temos à esquerda o Japonês, à direita o Homem Amarelo, inclusive o Homem Amarelo vai estar exposto depois na Semana de Arte Moderna. A Boba, um dos clássicos dela aqui. Enfim, bom, mas o que acontece, né? Os artistas mais consagrados, eles estavam, digamos, na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Só que o Brasil vivia uma espécie de pasmaceira artística, literária, enfim, né? Meio parado. E aqui, o que vai acontecer? Surge a Revista do Brasil, que ela é fundada em 1916 e que tinha o Monteiro Lobato por colaborador. E depois, em 18, o Lobato vai comprar a revista, depois lá por volta de 25 ele vai revender, enfim, né? E o Lobato, claro, em 16 ainda não é o reconhecido escritor de livros infantis, mas ele já gozava de certo prestígio, e a proposta da Revista do Brasil era que a inteligência brasileira, digamos, deixasse de lado, né, a tutela do estrangeiro, ou seja, esquece o estrangeiro e olha para as tuas coisas, certo? E o Monteiro Lobato, ele, com o passar do tempo, ele fica cada vez mais alinhado a esse programa da revista, enfim, de formar uma consciência mais nacionalista. Então, botei aqui, ó, vários desses quadros que eu passei, e o Lobato começa uma série de biografias na Revista do Brasil sobre pintores brasileiros. E, basicamente todos esses aqui são citados nas biografias do Monteiro Lobato. E obviamente que as preocupações estéticas, né, são frequentes nesses artigos. E detalhe, né, o Lobato ele queria ser pintor, mas depois da morte dos pais, né, o avô, que basicamente financiava o Lobato, não concordou, né, que ele fosse estudar na Belas Artes. E aí o Lobato foi para São Paulo fazer direito, enfim. Então vários quadros aí, né, da temática mais acadêmica.
Bom, voltamos para Anitta. Anitta, ela traz muitos quadros dos Estados Unidos, ela faz essa pintura mais crua, nada de perspectiva correta, nada, digamos assim, de um colorido exato, as cores são mais vibrantes. E a própria Anitta, né, nas memórias dela, diz que mostrou essas obras para a família, e todo mundo está esperando, né, pô, ela deve ter, enfim, feito arte realista, enfim, e ela não fez isso aí, ela traz exatamente essa obra de perspectiva não correta, um colorido exagerado, enfim, né, e aí a família toda, ela acha as obras da Anitta, acha as obras feias, enfim, dantescas, né, e o tio que financiou a viagem disse que aquilo ali não era arte, que era algo dantesco, enfim, e ela, o importante é que ela tinha certeza que sim, que era uma arte ótima, apesar dos familiares não gostarem, digamos assim, né? Mas o que ela queria era basicamente se afastar da crítica familiar, essa crítica mais sentimental, emotiva, e dar a cara a tapa, digamos assim, e é isso que ela vai fazer. Então, em 1916, 17, vai ser um ano meio silencioso para a Anitta, ela vai pintar algumas coisas, como aqui vocês têm, né? À esquerda, a mulher de cabelos verdes, à direita, tropical. Enfim, ela está se preparando, digamos, para a segunda exposição, aquela que será criticada pelo Monteiro Lobato. Bom, em 1917, por meados de 17, o Salão Nacional de Belas Artes, no Rio, faz, enfim, uma exposição, né, e a Anitta Malfatti envia esse retrato aqui que ela envia, que é o Lalive, de 17, é uma figura de mulher, mais contida, né, um rosto até simétrico em relação ao que o academicismo queria, e até ela acabou sendo aceita. Aqui à direita eu botei, né, o Raul Pederneiras, ele era um caricaturista e acabou indo lá para essa exposição e ficou tirando onda, digamos, das obras, né, fazendo caricatura. Inclusive eu botei aqui em destaque o que ele faz da caricatura da Lalive, né, e faz um trocadilho com o nome da Anitta Malfatti, chama Anitta Malfatti a Mal Feita. E, enfim, né, e o Lobato até disse que essa exposição estava entregue às moscas, né? Ele lamenta profundamente o desinteresse pelas artes no Brasil. Bom, e aí vamos para um detalhe importante. O Monteiro Lobato, ele vai promover um concurso de pintura sobre um personagem do nosso folclore, que é o Saci Pererê. E esse concurso aí contou com a participação de vários artistas, entre eles a Anitta Malfatti. Então todo mundo tinha que entregar, digamos, né, a sua obra sobre o Saci. Aqui no meio você tem um nanquim pintado pelo próprio Monteiro Lobato, olha a assinatura ali embaixo. Ao lado ali à direita você tem uma obra chamada o Saci o Caipira, o Saci pequenininho ali, ó, o Saci o Caipira. Depois sai esse livro, enfim, né. Aqui é a obra vencedora, que é o Saci e a Cavalhada, do Ricardo Cipicchia. A gente vê ali, né, que os cavalos estão disparados, ao ver o Saci Pererê pendurado ali, né, está ali à esquerda. Só que qual é o detalhe? Agora vem o detalhe. A Anitta Malfatti mandou um quadro, e esse quadro aqui nós temos, né, um cavaleiro que fica espantado, né, quando ele vê o Saci aparecendo, e o Saci, ele espanta, digamos, esse cavaleiro solitário aí. O Saci, ele aparece ali em cima em uma moita de bambus, e o Lobato, enfim, ele acabou nesse concurso separando, né, em obras nacionais, que eram quase inexistentes, né, e as estrangeiras, que tinham maior número, né, os estrangeiros aqui no Brasil. E aí a crítica que o Monteiro Lobato faz é a seguinte, ó: a senhora Malfatti também deu sua contribuição em ismo. Ismo, o Monteiro Lobato quer dizer o quê, né? Vanguardas. Um viandante e o seu cavalo, em pacato jornadear por uma estrada vermelha. A gente não tem cores aqui, essa obra ninguém sabe onde é que está, né? Enfim. Degringolam-se numa crise de terror ao deparar-se-lhes pendente de uma vara de bambu uma coisa do outro mundo. Degringola-se o cavaleiro, degringola-se o cavalo, tentando arrancar-se do pescoço, o qual estira-se longo como feito da melhor borracha do Pará. Gênero degringolismo, o Lobato fala. Como todos os quadros do gênero ismo, cubismo, futurismo, impressionismo, marinetismo, está hors concours, ou seja, está fora da competição, está fora do concurso. Essa é a atitude do Monteiro Lobato quanto à obra da Anitta Malfatti, ou seja, antes daquela grande crítica que está fazendo 100 anos, nós já temos essa briga dele com o concurso do Saci Pererê. Bom, e a gente chega então naquela grande exposição final de 1917, a exposição de arte moderna de Anitta Malfatti. Está ali embaixo, a exposição de pintura moderna de Anitta Malfatti. Esse era o nome, de tendência expressionista. E claro,
as obras vão ser incompreensíveis para um Brasil que não tem exposições, não tem galerias. Imagina uma mulher que vem com um novo a partir de agora, nesse momento artístico acadêmico aí. Então o que vai ser, Anitta? Esse divisor de águas entre, digamos, a arte acadêmica, a arte moderna. E a segunda exposição, ela está mais firme, tem 28 anos, já tem 7 anos de carreira. Ela aluga uma sala térrea, né, na Líbero Badaró, e ela vai expor 53 figuras. A gente vê aqui, né, que ela coloca figuras conhecidas, enfim, como a Lalive, Tropical, Estudante Russa, o Japonês, o Homem Amarelo, a Mulher de Cabelo Verde. Então ela divide em figuras, paisagens, gravuras, aquarelas, caricaturas e desenhos. Enfim, o valor do lado é importante, né, porque ela viveu da arte, isso que é importante. O pão do outro dia tem que ser comprado pela venda das obras dela, certo? Então, ela inaugura 12 de dezembro de 1917 e vários artistas visitaram, né? Políticos também, repórteres. Ela diz que até, enfim, ficou feliz, né? Porque chegava a ter 70, 80 pessoas por dia, porque a gente vê isso pelos cadernos em que se assinava ali. E teve lá, por exemplo, o Mário de Andrade, que já tinha lançado o primeiro livro dele, né? O Oswald, que era repórter, a Tarsila, que é apenas uma aluninha ainda, né? O Di Cavalcanti. E aqui a gente vê, né, que os quadros, a maioria pertencia a essa fase dela de 15 a 17, não aquela fase da Alemanha dela, mas principalmente essa fase dela dos Estados Unidos, que ela voltou, né, a segunda ida dela aí para fora do Brasil. E aí o que aconteceu? O Correio Paulistano, de 14 de 12, ou seja, 2 dias depois da exposição, diz que a exposição da senhorita Malfatti, toda ela de arte moderna, apresenta um aspecto original e bizarro, desde a disposição dos quadros aos motivos tratados em cada um deles. Essencialmente moderna, a senhorita Malfatti se distancia consideravelmente dos métodos clássicos. E a gente entende, né, qual vai ser a raiva do Monteiro Lobato aí, porque ela se afasta dos métodos clássicos. E o Lobato era um apaixonado pelos métodos clássicos. Bom, o que ela vai dizer, né? Ela vendeu nos primeiros dias 8 quadros, então ela ficou muito feliz. Mas aí vem a pedrada, né? Qual não foi a minha surpresa quando apareceu o artigo crítico do Monteiro Lobato? Bom, então, para entender o ponto de vista do Lobato, lembrando, né? Ele sempre elogiou quem? Artistas nacionais que estudavam os grandes clássicos, que respeitavam a harmonia das cores, a proporção, o conceito fotográfico. Então aqui dá para ter uma ideia, por exemplo, né? Eu botei esse contraste entre uma obra expressionista do Van Gogh, O Chapéu de Palha, e uma obra acadêmica, enfim, do Almeida Júnior, do Caipira Picando Fumo. Ó, vou botar outra aqui, por exemplo, né? Aqui nós temos o Grito, que é uma obra expressionista do Munch, e o Retrato de Dom Pedro II, do Victor Meireles. Repare então o conceito fotográfico e o conceito não fotográfico. A questão, enfim, da deformação das imagens, a vanguarda e o clássico aqui. Botei outro também, ó, muito bom de fazer uma comparação, que é o Más Notícias, do Rodolfo Amoedo, e a Boba, da Anitta. Reparem agora o impacto que o Lobato está tendo, digamos, né? Tentem olhar com os olhos do Lobato agora, certo? E ele, o Lobato, que era um crítico de arte, se posicionava sempre na defesa de uma arte, digamos, genuinamente brasileira, ele começa a criticar esses pintores nacionais que foram educados, digamos, né, fora do ambiente brasileiro. E aí vamos para a grande crítica do Monteiro Lobato. Atenção, 100 anos dessa crítica, tá? O Estado de São Paulo, o vespertino chamado Estadinho, conhecido, né, faz esse título, chama-se A Propósito da Exposição Malfatti. Detalhe, 2 anos depois ele vai ser republicado e vai ganhar o nome Paranoia ou Mistificação. Mas o primeiro nome original é A Propósito da Exposição Malfatti. Então, ele é um texto longo, vamos pegar aqui os principais detalhes. Ele diz assim, ó, há 2 espécies de artistas. Ele já separa em 2, a gente viu antes ali, né, as 2. Uma composta daqueles que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. Quem é que o Lobato bate palma aqui? Almeida Júnior, Pedro Américo, Rodolfo Amoedo, o Victor Meireles, José Maria de Medeiros. Muito bem, não é esse o assunto dele. Ele primeiro elogia os seus, agora ele vai bater na Anitta. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. São frutos de fim de estação bichados ao nascedouro.
Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Reparem, né? Então, dele pau, digamos, né? Ele crítica do que a gente chama de vanguarda. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. De há muitos já que a estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única diferença reside em que nos manicômios esta arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses. E fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma lógica, sendo mistificação e enganação pura. A arte moderna, eis o escudo, a suprema justificação. Na poesia também surgem, às vezes, furúnculos desta ordem, provenientes da cegueira nata de certos poetas elegantes, apesar de gordos, e aqui há uma chicotada exatamente no Oswald de Andrade, né? O poeta moderno, e ele é chamado de gordinho pelo Monteiro Lobato, né? E a justificativa é sempre a mesma, a arte moderna. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Essa artista possui talento vigoroso, fora do comum. Olha aí, temos um elogio do Lobato. Talento ela tem, mas, segundo Lobato, o talento está sendo mal empregado, porque não é na arte acadêmica, e sim na vanguarda. Poucas vezes, através de uma obra torcida para a má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Então, o que Lobato diz, né? Mesmo ela pintando vanguarda, tu consegue ver exatamente, né, a qualidade da pintura dela. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui um seminúmero de qualidades inatas e adquiridas das mais fecundas para construir uma sólida individualidade artística. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Sejam sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Não fosse a profunda simpatia que nos inspira o formoso talento da senhorita Malfatti, e não viríamos aqui com esta série de considerações desagradáveis. O verdadeiro amigo de um artista não é aquele que o entoutece, o enche de louvores, e sim o que lhe dá uma opinião sincera, embora dura, lhe traduz simplesmente sem reservas o que todos pensam dele por detrás. Ou seja, ele começa definindo a arte normal, a arte anormal para ele, considera a arte normal aquela que copia fielmente o conceito fotográfico, aí depois ataca quem? Anita Malfatti, chama de mistificação, chama de má fé, de burla, de enganação, certo? Alguns dizem que ele não foi nessa exposição e que não temos a assinatura do Monteiro Lobato ali, mas eu cortei alguns pedaços, mas pelo que ele fala, detalhes e tudo mais, parece sim que ele esteve lá, né? Alguns colocam, não viu, não gostou, enfim, né? Mas ele já conhecia de antemão a obra dela, porque até o concurso do Saci, lembrando, né? E o artigo do Lobato, ele era um escritor do estado de São Paulo, um canhão, né? Enfim, então repercute muito forte essa crítica aqui. Bom, eu mostrei aqui uma foto quero mostrar para vocês uma foto de 1915, detalhe, né? Aqui vocês têm a nova geração de repórteres em São Paulo, e a gente vê, por exemplo, o Oswald de Andrade cedendo seu colo para o Monteiro Lobato. 1915 são amigos, mas reparem, 2 anos se passam, o Oswald de Andrade vai, digamos, para o mundo, né, das vanguardas, do futurismo e tudo mais, defender a Anitta, enquanto que o Monteiro Lobato é dessa geração engajada na arte nacional, certo? Bom, aí nós temos também pequenos jornais, eles acabam também atacando a Anitta, de certo modo, assim, para agradar o Lobato, né? Algumas pessoas influenciadas pela corrente contrária devolveram 5 de meus quadros já adquiridos. Reparem que coisa chata para a Anitta, né? Depois do artigo, quadros são devolvidos. Ela vai dizer, meus primeiros aliados ficaram perplexos, mostrando-me o artigo do Monteiro Lobato, esperando talvez que eu me defendesse e assim confirmasse a primeira impressão que tiveram sobre aquela pintura. E o que vai acontecer, né? No começo de janeiro, ali, de 18, né, no começo de 18, a Anitta estava muito para baixo, chateada com essas críticas, e a exposição ainda vai até 10 de janeiro de 1918. E aí o que ela faz? Ela fecha a exposição e, digamos assim, ela se fecha também.
E quem vai fazer, um dia depois do fechamento da exposição dela, uma crítica, é exatamente o Oswald de Andrade, que assina por OA no Jornal do Comércio. Ele diz: possuidora de uma alta consciência do que faz, levada por um notável instinto para a apaixonada eleição dos seus assuntos e da sua maneira, a vibrante artista não temeu levantar com seus 50 trabalhos as mais irritadas opiniões e as mais contrariantes hostilidades. Era natural que ela surgisse no acanhamento da nossa vida artística. A impressão inicial que produzem os seus quadros é de originalidade e de diferente visão. As suas telas chocam o preconceito fotográfico que geralmente se leva no espírito para as nossas exposições de pintura. Assim defende Oswald de Andrade a nossa Anita Malfatti. Bom, o que disse o Mário, né? O Mário, que foi muito amigo dela e tal, disse que depois da exposição a Anita se retirou. Foi para casa e desapareceu. Ferida, mulher que sofre. Bom, realmente, né, depois da crítica, ela recuou, pôs até em dúvida a arte dela. E detalhe, né, lembrando, ela comprava o pão de cada dia com a pintura dela. Coloquei aqui de novo para a gente marcar bem aqui, né, o que é a pintura tradicional, acadêmica, com a vanguarda, posicionamento de Lobato, para tentar entender o ponto de vista do Monteiro Lobato aqui. E aqui eu botei duas questões do Enem, só para lembrar como é que o Enem trabalhou. Após estudar na Europa, ok, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. O Enem meio que erra aí e tudo mais, né, porque ela foi para os Estados Unidos, a segunda viagem dela. Bom, muito tudo bem. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar o seu trabalho no Brasil. A Anita teve lá de 1910 a 1913, então o Enem aqui meio que fez uma lambada aqui, essa é a verdade, né? Mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato, ok. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas, como Tarsila do Amaral, que eu não falei aqui, né? Que entra depois, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, sim, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Sim, essa é a correta. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, não ilimitada, certo? C. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, falso. D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, não, ou distorce, não. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites, não se respeita limites aqui. Então, mas meio lambança essa questão aqui, né? E a segunda caiu em 2007, 90 anos da briga, né, do Monteiro Lobato, e diz assim, ó, sobre a exposição de Anita Malfatti, em 1917, que muito influenciaria a Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu em artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Enem, o artigo não era Paranoia ou Mistificação, era a propósito da exposição Malfatti. Depois, em 19, entra o nome Paranoia ou Mistificação. Bom, o que diz Lobato? Há 12 espécies de artistas, uma composta dos que veem as coisas, em consequência fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada daqueles que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras. Sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. O Enem errou, não é Diário de São Paulo, é o Estado de São Paulo. Bom, em qual das obras a seguir, todas elas são obras da Anita, identifica-se o estilo de Anita Malfatti criticado por Monteiro Lobato no artigo, e aí nós temos A. Acesso a Montserrat, Santos, B. Um Vaso de Flores, C. Santa Ceia, D. Nossa Senhora Auxiliador Dom Bosco, E. A Boba. Gabarito, A Boba. As outras todas são artes mais, digamos assim, tem duas paisagens, são bem tradicionais até, enfim, e aí a distorcida toda, né, enfim, a de vanguarda é A Boba. E termina aqui, né, enfim, fazendo uma espécie de comparação, botando aqui de novo, né, duas obras de mulheres sentadas, dois processos de confecção totalmente diferentes, para lembrar o ponto de vista de Monteiro Lobato. É isso aí, mais adiante vou fazer aí um sobre Semana de Arte Moderna. Fiquem ligados no canal aí que tem coisa boa chegando.